Olá pessoal do Cálculo 2, então vamos continuar aqui resolvendo os exercícios aí da seção 4.9. Agora vamos resolver o exercício a partir do número 25, que é encontrar a função f, dado a segunda derivada ou a terceira derivada, né? Então vamos começar com o exercício 25, que é dado a segunda derivada de f, que é 20x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 6x, e encontrar a função f. Então, para encontrar a função f, a gente tem que primeiro encontrar a primitiva da segunda derivada, que é a primeira derivada, e depois encontrar a primitiva da primeira derivada. Então, vamos lá encontrar a primitiva da segunda derivada. A primitiva da segunda derivada é a primeira derivada. A primeira derivada é a primitiva de 20x a terceira. Então, aqui é 20x a quarta dividido por 4, né? Primitiva de x a 4, a x a terceira é x a 4 dividido por 4, menos 12, primitiva de x ao quadrado é x elevado ao cubo dividido por 3. Então, x elevado ao cubo dividido por 3, mais 6, aqui a potência é 1, então fica x elevado a 2 dividido por 2, mais uma constante c. Ok? Bom, vamos simplificar isso aqui. Então, a minha f' de x vai ser 20 dividido por 4 é 5, então fica 5x a quarta, menos 12 dividido por 3 dá 4, 4x ao cubo, mais 6 dividido por 2 dá 3, 3x ao quadrado, mais uma constante c. Bom, mas eu não estou interessado na derivada da função f, eu estou interessado na função f. Então, vou encontrar de novo a primitiva agora dessa função aqui. A primitiva dessa função é exatamente a função f, né? Então, a minha f de x, que é a primitiva dessa, vai ser primitiva disso aqui, 5 vezes primitiva de x a quarta, né? É x a 5 sobre 5, menos 4 vezes primitiva de x ao cubo, x a quarta sobre 4, mais 3 vezes primitiva de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, mais primitiva de constante, é constante vezes x, mais uma nova constante, b. Ok? Vamos simplificar isso aqui. Então, a função f de x procurada vai ser, cancela esse 5 com esse, x a quinta, menos, cancela esse 4 com esse, x a quarta, mais, cancela esse 3 com esse, x ao cubo, mais c vezes x, mais d. Então, essa é a resposta, né? Onde c e d são constantes. Constantes. Ok? Então, esse é o exercício 25. Agora, vamos para o exercício 26. Aqui também é dado, né, a segunda derivada, que é x a sexta menos 4x a quarta mais x mais 1. Então, eu tenho que encontrar a primeira derivada, que é a primitiva dessa, né? Depois, encontrar a primitiva da primeira derivada, que é a função procurada, né? Então, a primitiva da segunda derivada é a primeira derivada. Então, fica primitiva de x a sexta é x a 7 dividido por 7, menos 4 vezes aqui, primitiva de x a quarta, né, x a quinta, dividido por 5, mais primitiva de x, x ao quadrado dividido por 2, mais primitiva de 1 é x, mais uma constante c. Bom, aqui não tem como simplificar, né? Então, vamos para a primitiva aqui da função f', que é a função procurada. Então, a f de x vai ser 1 sétimo, né? Essa função aqui, 1 sétimo, tira essa constante para fora, né? Primitiva de x elevado a 7, dá x elevado a 8 sobre 8, menos, colocar 4 quintos aqui, né? 4 quintos, vezes a primitiva de x a quinta. A primitiva de x a quinta é x a sexta, dividido por 6.
mais, vou colocar 1 sobre 2 em evidência aqui, primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3, mais a primitiva de x é x ao quadrado sobre 2, primitiva de constante é c vezes x, e aqui agora mais uma constante d. Agora vamos fazer essa conta aqui, né? O f de x é igual a x elevado a 8 dividido por 7 vezes 8, 7 vezes 8 é 56, então 56, menos 4x à sexta dividido por, posso simplificar aqui, né? O 4 eu posso simplificar com 6, aqui dá 2, aqui dá 3, então fica 2x à sexta dividido por 5 vezes 3, que é 15, mais x ao cubo dividido por 2 vezes 3, mais x ao quadrado dividido por 2, mais cx, mais d. Então, essa aqui é a resposta, né? A função procurada, onde o c e o d são constantes, né? Onde c e d são constantes. Ok? Agora vamos para o exercício 27. Aqui também é dado a segunda derivada, então vamos encontrar aqui a primeira derivada. Então a primeira derivada, f' de x, vai ser 2 terços vezes primitiva de x elevado a 2 terços. Então fica x elevado a 2 terços mais 1, dividido por esse resultado aqui, né? 2 terços mais 1, mais uma constante c. Agora vamos fazer essa conta aqui, né? 2 terços mais 1. Olha, 2 terços mais 1 é a mesma coisa que 2 terços sobre 3 terços, que é 5 terços. Então aqui fica 2 terços vezes x elevado a 5 terços, dividido por 5 terços. Esse 3 aqui passa multiplicando, vai cancelar com esse, né? Aqui mais uma constante. Então, esse 3 aqui cancela com esse. Então, fica a f' de x vai ser 2 sobre 5, né? 2 sobre 5, vezes x elevado a 5 sobre 3, mais uma constante. Bom, mas a gente não está interessado na derivada da função, a gente está interessado na função, né? Então, vamos encontrar a primitiva dessa função aqui. Primitiva de f' é a função procurada f. Então, fica 2 quintos vezes x elevado a 5 terços mais 1, 5 terços mais 1, dividido por 5 terços mais 1, mais a primitiva de constante c vezes x, mais uma outra constante d. Bom, 5 terços mais 1 é a mesma coisa que 5 terços mais 3 terços, que dá 8 terços. Então, isso aqui é 2 sobre 5 vezes x elevado a 8 terços, dividido por 8 terços, mais cx, mais d. Esse 8 aqui eu posso simplificar com esse 2, então aqui por 2 dá 1, por 2 dá 4, esse 3 aqui passa para cima multiplicando, então a minha f de x vai ser 3 sobre 5 vezes 4, 20, né? Então 3 sobre 20, que multiplica x elevado a 8 terços, mais cx, mais d. Mais d. Bom, essa aqui é a função resultante, né, que eu estou procurando, onde o c e d
são constantes. Ok? Agora vamos para o exercício 28. Aqui também, né, temos a segunda derivada. Então vamos encontrar a primeira derivada. A f' de x, primitiva de 6x, é 3 vezes x ao quadrado, né, porque é 6 vezes x ao quadrado sobre 2. Vou colocar aqui passo a passo, né, para ficar mais fácil. 6 vezes a primitiva de x ao quadrado é x, né, x ao quadrado sobre 2, mais primitiva de seno de x. Primitiva de seno de x é menos cosseno de x, porque a derivada de cosseno de x é menos seno de x. Com esse menos aqui fica mais. Mais uma constante c. Bom, vamos simplificar isso aqui com isso aqui, né? Então, a f' de x vai ser 3x ao quadrado menos cosseno de x mais c. Agora vamos encontrar a primitiva de f', que é a função f de x, que vai ser 3 que multiplica a primitiva de x ao quadrado, que é x ao cubo sobre 3, menos a primitiva de cosseno de x. A primitiva de cosseno de x é seno de x, mais c vezes constante, que é a primitiva de c, mais uma constante d. Vamos simplificar esse 3 com esse 3 aqui, né? Então, a minha função procurada, a função f, vai ser x ao cubo menos seno de x mais c vezes x mais d. Então, essa é a função que a gente estava procurando, onde c e d são constantes. Ok? Então, vamos para o exercício 29. O exercício 29 aqui é dado a terceira derivada, então vamos encontrar a segunda derivada, depois a primeira derivada, depois a função f. Aqui o parâmetro é t, então a segunda derivada é a primitiva de cosseno de t. A função que quando eu derivo da cosseno é seno de t, então seno de t, mais constante, né, porque quando eu derivo, aqui tem zero, né, então primitiva de zero é constante. Agora eu vou encontrar a primitiva da segunda derivada, que é a primeira derivada. Primitiva de seno de t é menos cosseno de t, porque a derivada de cosseno de t é menos seno, né? Com esse menos aqui dá mais seno. Mais a primitiva de constante é c vezes t. Então, c vezes t, mais uma constante d, que quando eu derivo dá zero aqui, né? Mas eu não estou interessado na derivada da função f, estou derivado na função f. Então, vou pegar agora e encontrar a primitiva da função. Primitiva da função f, a função f', né, é minha f de t, que é primitiva de menos cosseno de t, é menos seno de t, mais c vezes... Então, aqui é c vezes t, mais d vezes t, mais uma outra constante. Vamos colocar aqui uma letra e. Então, essa aqui é a primitiva, é a função f, né, onde a terceira derivada da função é cosseno de t. Então, se eu pegar essa função aqui, derivar, dá essa aqui. Se eu pegar essa, derivar, dá essa aqui. Se eu pegar essa, derivar, dá essa aqui. Então, essa é a função procurada. Função f de t é menos seno de t mais c vezes t. Aqui está errado, né? É c vezes t, a primitiva de c vezes t, né? É c vezes t ao quadrado sobre 2. Agora está certo, né? Primitiva de d é d vezes t. Primitiva de zero é uma constante. Então, onde c, d e e são constantes. Constantes. Ok? Agora, vamos para o próximo exercício, que é o exercício 30. Então, o exercício 30 também é dado a terceira derivada da função.
Então, vamos encontrar a segunda derivada, depois encontrar a primeira derivada, depois encontrar a função. Então, vamos lá. A segunda derivada é f duas linhas de t, é a primitiva dessa função e de t, mais a primitiva de t elevado a menos 4. A primitiva de e de t é a própria e de t, né? Então fica e de t, mais primitiva de t elevado a menos 4 é t elevado a menos 4 mais 1, dividido por menos 4 mais 1, mais uma constante c. Bom, vamos resolver isso aqui. Então, a segunda derivada aqui vai ser e de t. Fica menos 3 aqui, então fica menos t elevado a menos 3 dividido por 3, mais uma constante c. Agora, vamos pegar a segunda derivada e encontrar a primeira derivada, encontrar a primitiva dessa função aqui. Então, a primeira derivada da função, f' de t, vai ser primitiva de e de t, que é o próprio e de t, menos, vamos passar esse 3 aqui para cá, né? Fica 1/3. Primitiva de t elevado a menos 3 é t elevado a menos 3 mais 1, dividido por menos 3 mais 1. Mais a primitiva de c é c vezes t, mais a primitiva de 0 aqui, que é uma constante d. Bom, vamos fazer essa conta aqui. A f' de t vai ser e elevado a t, menos 1/3 vezes t elevado a menos 2, então fica 1t, t elevado a menos 2 em cima, aqui é menos 2, com esse menos aqui dá mais, 2 com 3 dá 6, então fica t elevado a menos 2, dividido por 6, que sobra menos 2, vezes esse 3 aqui fica menos 6, com esse menos aqui fica mais. Mais c vezes t, mais a constante d. Bom, mas eu não quero a derivada de f, eu quero a f. Então, vamos encontrar mais uma primitiva. Então, a f de t vai ser primitiva de e de t, que é minha e de t, mais 1/6 vezes primitiva de t elevado a menos 2, t elevado a menos 2 mais 1, dividido por menos 2 mais 1, mais c vezes a primitiva de t ao quadrado, mais d vezes t, né, primitiva de d, mais d vezes t, mais uma constante c. Então, como que fica a função f de t agora, simplificando isso aqui? Então, fica e elevado a t, vamos colocar aqui, né? Função, aqui a função f de t é e elevado a t, voltando lá, aqui fica mais vezes menos 2 mais 1 dá menos 1, então fica menos, aqui 6 vezes 2 dá 12, né? Então, fica menos 1 sobre 12, fica menos, aqui em cima é t elevado a menos 1, então fica t elevado a menos 1, dividido por 12, mais c vezes t ao quadrado, mais c vezes t ao quadrado, mais d vezes t, mais d vezes t, mais uma constante e. Aqui, aliás, aqui eu coloquei c, né? Mas seria uma outra constante. Constante e. Aqui, né? Aqui mais uma constante e. Bom, aqui então é o resultado da função pedida. Então, a minha f de t é igual a e elevado a t, menos t elevado a menos 1 dividido por 12, mais c vezes t ao quadrado, mais d vezes t, mais e, onde c, o d e o e são constantes. Ok? Então, vamos ficar por aqui. Próxima aula a gente continua.